Olá, professores, estamos de volta para mais um encontro e esse encontro vai versar sobre o currículo do proposto à prática. Lembrando aos concurseiros e mais de perto aos professores que o currículo é uma das temáticas mais instigantes, assim, problemática. Pode aparecer questões difíceis, mas no geral, se você dominar muito bem algumas categorias de análise das teorias curriculares, os tipos de currículo, facilmente o conteúdo passa a ser extremamente fácil. O importante é que você entenda que o currículo permite à escola cumprir a sua função social. O currículo permite dar organicidade à escola. Portanto, quando se trata de currículo, automaticamente nos remete à sua função social, os componentes do processo pedagógico, a participação do professor, o objetivo direto, o aluno. Então, nós temos alguns autores clássicos que definem currículo. Bem, essa questão da definição do currículo, às vezes é importante para você dar o ponto de partida, mas quando se coloca definições, por exemplo, a concepção de Edgar Morin já é uma concepção pós-moderna, é uma definição de currículo enquadrada à nossa atualidade. Até porque, quando nós definimos o currículo, nós definimos com base nas vertentes teóricas. Essa primeira definição, que é de Edgar Morin, está explícito aqui o conceito como um terreno fértil, onde o foco maior seria a participação do sujeito dentro de um contexto, dentro de uma ordem, de uma aldeia global, dentro da concepção neoliberal. Essa concepção de Macedo, Saviano e Silva é uma concepção crítica do currículo, é uma concepção teórico-crítica que abrange praticamente as correntes progressistas da educação, né? O currículo parte do princípio que essa seleção, além de envolver o conteúdo clássico, o saber clássico, envolve também, é imprescindível o envolvimento, a participação dos conteúdos particularizados ou da cultura popular. Tipos de currículo. Esse é o ponto-chave. Geralmente, 80% a 90% das questões, seja lá a participação das bancas que direcionam as provas, né, geralmente as questões caem com relação ao tipo de currículo. Então, nós temos o currículo formal, o currículo real e o currículo culto. O importante é que você consiga assim, destrinçar e definir cada um desses tipos de currículo. Currículo formal. Esse ponto, essa definição, ela está ligada aos mecanismos legais. É o currículo escrito, é o currículo real, é o currículo fruto do planejamento, da participação da sociedade, da escola, organizadas pelos professores, os planos nacionais, como os PCNs, a Base Nacional Comum Curricular. Partindo dessa experiência, desses mecanismos que direcionam a seleção e a sistematização do currículo, ele agora passa a ser um documento formal que vai direcionar, que vai dar organicidades aos sistemas educacionais, em particular à escola. Ou seja, fruto dessa experiência, esse documento agora é real. Né? É um documento escrito, um mecanismo legal capaz de dar organicidade à escola. É aquilo que está escrito. E tudo aquilo que está escrito tem uma base cultural, tem uma base histórica, que até então ela pode ser direcionada conforme as vertentes teóricas, mas aquilo que é expresso. E o que serve de base para a formalidade do currículo, para o currículo escrito, para que ele se torne um documento, nós temos documentos que embasam como os parâmetros, como já falei anteriormente, e essa nova base nacional comum curricular. Uma vez que foi elaborado,
planejado previamente, o professor agora tem a liberdade, conforme as suas concepções teóricas, a sua postura teórica, a sua posição, quer política, quer pedagógica, quer profissional, ele vai ser colocado em prática, o que nós chamamos de currículo real. Então, por outro lado, entende-se como currículo real a transposição pragmática do currículo formal, a interpretação que os professores e alunos constroem conjuntamente no exercício cotidiano de enfrentamento das dificuldades, principalmente as conceituais. Uma vez planejado, uma vez elaborado, naquele documento elaborado que representa a postura do professor, o posicionamento do professor, ele agora vai para a sala de aula. O currículo oculto é aquela, nesse confronto do real, uma vez estabelecido pelo documento escrito, vai se deparar na sala de aula e aí vamos encontrar posições, posturas dos alunos e até mesmo a reação do professor com relação os possíveis questionamentos dos alunos. Esse currículo importante para algumas vertentes teóricas, ele é extremamente importante, é o verdadeiro currículo. As teorias progressistas, todas elas valorizam excessivamente o currículo oculto, porque é capaz de perceber as representações, os simbólicos, a subjetividade dos alunos. E essa subjetividade, essas representações estão explícitas as manifestações de preconceito, discriminações, seja qualquer tipo de separação, de seleção que envolve os alunos nos seus embates, nos seus confrontos com os conteúdos. Currículo integrado. Esse tipo de currículo é um currículo também ligado à pós-modernidade. Ele representa basicamente assim um diálogo. Esse diálogo que nós vamos discutir mais adiante está envolvendo princípios, disciplinaridade e interdisciplinaridade. O currículo integrado supõe-se que haja uma interligação, um diálogo entre as diversas disciplinas. Por essa razão, você pergunta assim, mas integrada de que forma? Como é que nós conseguimos definir de forma bem simples essa integração dos conteúdos? Lembrando que o currículo na escola, ele está expresso nas disciplinas. Pede-se que haja um diálogo entre as disciplinas expressando os seus conteúdos. Então, esses conteúdos são integrados em blocos e em eixo, como a formação básica, formação profissional. A integração aí, de um currículo que explicita o conceito profissional, a formação profissional, com a formação básica, conteúdos clássicos com os conteúdos profissionalizantes. As disciplinas podem também, como falei, agrupadas em núcleos. Teorias curriculares. Sem dúvida, as teorias curriculares são objeto, provavelmente, de às duas questões. O que é que a prova pede para vocês que vão fazer o concurso? Simplesmente ela quer saber se vocês, professores, têm alguma noção de teorias curriculares. Essas teorias que vocês absorveram logo no início do nosso curso, que são as teorias liberais e as teorias progressistas, bem como as teorias de aprendizagem. Sem dúvida alguma, a primeira teoria do currículo é o que nós chamamos as teorias de curriculares tradicionais. Simplesmente se fundamenta, se concentra no rigor, na objetividade e na transposição naquilo que está escrito, naquilo que planeja. Quando nós falamos teorias tradicionais, automaticamente você absorve ou contempla a ideia de que o cumprimento dos objetivos, o cumprimento de toda a programação elaborada pelo professor, elaborada pela escola, ela tem que ser cumprida. Portanto, o currículo aparece assim como um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados que devem dialogar
devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que têm efeitos cumulativos, ou seja, concentra rigorosamente nos objetivos, eles que devem ser cumpridos, os objetivos são uma mola propulsora do processo educativo, uma vez orientado pelo professor. Teorias curriculares críticas. A melhor maneira de você responder essa questão, ou pelo menos ter um entendimento mais global, né, universalizante, que facilita de uma maneira mais rápida a resolução das questões, é você perceber assim, teorias críticas curriculares, elas, sem dúvida alguma, estão atreladas, estão vinculadas às teorias progressistas. Lembrando que as teorias progressistas também apresentam suas diversidades, apresentam suas vertentes teóricas, mas no geral, todas elas têm a mesma função. No geral, elas têm o mesmo objetivo. Mas a melhor maneira de você definir rapidamente as teorias curriculares é você perceber quais são as categorias de análise explícita nas chamadas teorias curriculares críticas. Por exemplo, como a função das teorias progressistas, a princípio, é fundamentada na transformação, ou seja, preparar o aluno para transformar o mundo, portanto, as teorias curriculares críticas vão dar ênfase ao economicismo, vão dar ênfase ao materialismo histórico. Portanto, as categorias principais das teorias curriculares críticas são ideologia, poder, classes, lutas de classe e a base fundamental é o economicismo, ou seja, qualquer questão relativa às teorias curriculares críticas, essas categorias de análise estão presentes. Repetindo, ideologia, classe, poder, né, o economicismo, o marxismo estão intimamente ligados às teorias curriculares críticas. As teorias curriculares pós-críticas, aí nós percebemos aí um corte. Nós aprendemos até agora, aliás, discutimos até agora teorias liberais, teorias progressistas. As teorias pós-crítica representam um rompimento com a modernidade, portanto, em parte, teoricamente, representa um rompimento com as teorias críticas. Parte do princípio que, segundo os teóricos pós-modernos, os representantes, os intelectuais representantes das teorias curriculares pós-críticas, parte do princípio que as categorias explícitas nas teorias pós-críticas não servem mais para atender a demanda, não conseguem mais dar resposta ou responder às necessidades da relação professor-aluno e o compromisso social da escola. Portanto, o que acontece? Vão modificar as categorias de análise. Portanto, como a preocupação das teorias curriculares está voltada exclusivamente para uma sociedade neoliberal, para uma aldeia global, onde o foco central se concentra nos atores, no sujeito, então rejeita particularmente todos os elementos, todas as categorias das teorias curriculares críticas. Ou seja, a partir daí, como o foco central é o aluno na aldeia global, é essa aldeia global isenta, livre das fronteiras, dos limites, onde todos estão juntos e que todos devem aprender a conviver junto com base em nenhum dos pilares da educação. Portanto, as categorias de análise serão gênero, corpo, identidade, educação ambiental, gênero. Portanto, essas são as categorias de análise mais explícitas, mais presentes nas teorias curriculares pós-crítica. Então é importante que você perceba no comando das questões e na elaboração das questões essas categorias de análise. Portanto, professores, é importante que vocês percebam essas questões mais prementes para resolver. Agora vamos para algumas questões para elucidar melhor essas definições, essas categorias de análise. Então vamos lá. Vamos
para o comando, né? Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, os educando. Esse comando é uma informação básica que nenhum professor que vai fazer a prova deve esquecer. Quando falamos em currículo, nós temos uma base nacional comum. Essa base nacional comum representa o saber clássico, representa o saber erudito, representa a base principal da escola. E o ponto mais importante é que permite para que os sistemas possam desenvolver o seu currículo e o seu planejamento, é necessário que haja a integração, a inserção dessa parte diversificada. Portanto, a parte diversificada valoriza os conhecimentos e as culturas particularizadas. Portanto, no sentido das teorias progressistas, valoriza essa base que atenda às camadas populares, às camadas menos abastadas. Isso na visão da postura crítica. Então, vamos lá. Em relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens seguintes. O currículo oculto expressa uma operação fundamental da análise sociológica que consiste em descrever os processos sociais que moldam nossa subjetividade, como que por detrás de nossas costas sem o nosso conhecimento consciente. Portanto, a resposta está certa. Ou seja, são as manifestações dos alunos e dos professores no momento em que o currículo real se efetiva. Aí nós expressamos as nossas subjetividades, os nossos conceitos. Portanto, uma alternativa correta. É importante que vocês percebam que realmente mudam o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a sociedade. É por isso que no currículo, a proposta de currículo, seja crítico ou pós-crítico, dá essa liberdade capaz de o aluno entender essa postura crítica. Se você analisar bem, a nossa escola tem como função a cidadania. Portanto, o conceito de cidadania que o aluno deve absorver, ou seja, assim que o aluno conclua a educação básica, ele adquire a cidadania. E a cidadania é para ele perceber, se posicionar ou posicionar-se de maneira crítica, perceber cidadania como participação social e política, perceber cidadania como uma reflexão sobre a dignidade humana, os direitos, a luta os direitos de igualdade e respeito e solidariedade. Então é capaz de perceber respeitar com base nas discriminações. Vamos para a segunda questão. O currículo real é aquele que acontece dentro da sala de aula, entre educadores e seus alunos, tendo caráter bem prático e flexível. Ele diz respeito às atividades planejadas desenvolvidas no projeto político-pedagógico da escola e os planos de aulas realizados pelo professor. Perfeito, correto, é o momento da materialização, é o momento que o professor, com base num projeto maior, aquilo que vai direcionar, ele coloca em prática. Quando ele elabora o seu planejamento, está expressa ali a sua postura teórica, a sua postura política, e se materializa na prática com os alunos. Portanto, uma alternativa correta. Terceiro, currículo prescrito é aquele pré-estabelecido em todo o território, seja nacional ou estatal,
que todos os professores devem seguir e executar. Ele atribui à escola o papel de reproduzir a cultura e é imposto por documentos oficiais como lei. Portanto, uma resposta correta. É o currículo oficial, é o documento. E esse documento que é expresso na escola, nas escolas, nos sistemas estaduais, nos sistemas, quer seja estadual ou municipal, ele tem uma base maior, ele tem um fundamento maior, ele tem uma referência maior. E quem são essas referências? Os parâmetros curriculares nacionais e a remodelação, a reconfiguração desse currículo que está expresso na Base Nacional Comum Curricular. Portanto, o prescrito é o currículo formal, ou seja, a resposta está correta. Portanto, professores, chegamos ao final dessa aula, mas lembrando, é importante que vocês adquiram os conhecimentos anteriores e com relação ao currículo e às formas, esse conteúdo não morre aqui, eles serão trabalhados nos outros conteúdos. Portanto, daqui a pouco nós estamos de volta para mais um encontro.